Olá pessoal, tudo bem? Foi tanta coisa que aconteceu durante a cúpula dos BRICS que essa semana a gente vai trazer algumas histórias que podem ter passado despercebidas. Bora lá? Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa semana. O presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi se reuniram para discutir a necessidade de estabilizar a disputa de fronteira entre os dois países. Dessa vez, a conversa entre os líderes, que aconteceu às margens da histórica cúpula dos BRICS, foi mais aprofundada que a do ano passado na cúpula do G20. Os dois lados concordaram em acelerar os esforços para retirar as tropas e reduzir as tensões ao longo da linha de controle real. Isso foi afirmado pelo secretário de Relações Exteriores da Índia, Vinay Quatra. A chamada linha de controle real tem sido uma fonte de conflito histórica, levando até mesmo a uma breve guerra em 62. Em 2020, soldados de ambos os lados entraram em confronto nas fronteiras do Himalaia, resultando em 24 mortes. Proteger a paz e a tranquilidade na área de fronteira é uma prioridade para a China. Foi isso que disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, frisando que essa questão não representa a totalidade das relações entre China e Índia. Estes avanços coincidem com o anúncio da 19ª rodada de diálogo entre comandantes de exército da Índia e da China, que aconteceu agora há pouco, nos dias 13 e 14 de agosto. Nessas conversas, os dois lados abriram mão de 5 pontos de atrito e concordaram em manter a paz e as negociações para desbloquear as outras questões. A resolução desse conflito é fundamental para o avanço das relações dos dois países no interior dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai. Provavelmente, Xi e Modi vão voltar a se encontrar na cúpula do G20, que vai acontecer em Nova Delhi nos dias 9 e 10 de setembro, e que, é claro, a gente vai acompanhar por aqui no Notícias da China. Países africanos solicitaram a Pequim que mudasse o foco de seus investimentos no continente, passando agora a priorizar a industrialização em vez da infraestrutura, conforme anunciado por Wu Peng, diretor para a África do Ministério das Relações Exteriores chinês. Esse é o contexto do lançamento da Iniciativa de Apoio à Industrialização da África, a primeira de 3 propostas que o presidente chinês Xi Jinping fez durante o Diálogo de Líderes China-África em Joanesburgo. A reunião foi uma das atividades paralelas à cúpula dos BRICS que aconteceram na África do Sul. A proposta concreta é que a China canalize mais recursos de assistência, investimento e financiamento para programas de industrialização no continente. Isso deve ocorrer através de 9 programas que fazem parte do Fórum de Cooperação China-África, o FOCAC, da Nova Rota da Seda e da Iniciativa de Desenvolvimento Global. De acordo com a Visão de Cooperação China-África 2035, que foi lançada em 21, a China vai ajudar a desenvolver marcas Made in Africa, assim como na integração das empresas africanas às cadeias industriais de abastecimentos globais. Segundo essa visão, a China investirá mais de 60 bilhões de dólares nos países africanos até 2035. As outras 2 propostas apresentadas por Xi em Joanesburgo são os planos de apoio à modernização agrícola e o de cooperação China-África para o desenvolvimento de talentos. Em função dessa proposta, as empresas chinesas vão aumentar os investimentos agrícolas e a produção de sementes na África. O continente vem sendo atingido pela alta dos preços dos alimentos e por problemas na oferta de grãos em função da crise na Ucrânia. Vale lembrar que a Rússia e a Ucrânia fornecem cerca de 44% de todo o trigo consumido no continente africano. Os países africanos também importam da Rússia e da Ucrânia óleo de girassol, milho, cevada e soja. No final do ano passado, a China tinha eliminado as tarifas de 98% dos bens importados de vários dos países mais pobres da África. Esses anúncios significam uma mudança em comparação com a década anterior, quando, através da Nova Rota da Seda, a China investiu muito em megaprojetos como portos, ferrovias, autoestradas e barragens. Em novembro desse ano vai ser realizado o Fórum sobre a Cooperação China-África na Agricultura, na província de Hainan, no sul. O Museu Britânico descobriu o desaparecimento de mais de 2.000 artefatos. Depois que a notícia circulou, choveram comentários na internet voltando a exigir que o museu devolva as relíquias saqueadas que ainda estão expostas nessa instituição. O fato repercutiu no Weibo,
o Twitter chinês, com mais de 210 milhões de visitas sobre o assunto. É que atualmente o museu possui ao todo, pasmem, mais de 23 mil relíquias chinesas, das quais 2.000 estão em exposição de longa duração. Os objetos chineses vão desde o período neolítico até o presente e incluem pinturas, gravuras, peças de jade e cerâmicas. Quando a Segunda Guerra do Ópio terminou em 1860, as tropas britânicas e francesas saquearam e destruíram o antigo Palácio de Verão em Pequim. Os artefatos saqueados acabaram em museus e coleções privadas em toda a Europa. A China calcula que mais de 10 milhões de artefatos foram roubados desde a Primeira Guerra do Ópio até a Guerra de Resistência contra a agressão japonesa. Algumas das pinturas mais antigas da China, em seda, e vasos rituais de bronze fazem parte da coleção do Museu do Reino Unido. Os especialistas consideram que existe uma grande probabilidade de que relíquias chinesas tenham desaparecido, levando em conta que o Museu Britânico não possui um inventário dos itens perdidos. Pedidos para que o Museu Britânico devolva as relíquias saqueadas se tornaram um consenso internacional, com destaque para países como Nigéria, Grécia e Egito. A China está reforçando a regulamentação ambiental em águas profundas, com o objetivo de garantir a segurança alimentar. As regiões costeiras vão ter que acelerar a introdução de normas locais para a descarga de água contaminada pela aquicultura. A China é o maior produtor mundial de frutos do mar em cativeiro e está buscando expandir a aquicultura em águas profundas. No ano passado, ela representou apenas 1% da produção feita em água doce. O Ministério do Meio Ambiente vai utilizar a tecnologia de detecção remota por satélite para apoiar o trabalho de monitoramento e também vai tomar medidas para reduzir o nível de poluentes nas águas costeiras. O governo lançou o terceiro estudo de referência sobre a poluição marinha e deve finalizá-la em 2025. A primeira pesquisa desse tipo foi feita em 76 e a segunda em 96. O anúncio acontece poucos dias depois de o Japão começar a liberar água radioativa do incidente de Fukushima. A China apresentou queixas a organismos internacionais e proibiu a importação de frutos do mar do vizinho. As águas residuais podem chegar até a China em 240 dias. Nas redes sociais, os chineses estão promovendo o boicote de marcas japonesas. Também estão frequentando menos restaurantes japoneses e até mesmo suspendendo viagens para o Japão. Nada de sushi japonês daqui para frente na China. Pessoal, eu fico por aqui. E lembre-se, vocês podem acompanhar a China com mais detalhes assinando no nosso canal aqui no YouTube, mas também no nosso boletim semanal no site dongshengnews.org/pt. No Twitter e no Instagram a gente tem ainda mais informações. Dá like pra gente, compartilhe, comente, espalhe esse vídeo pelas suas redes. Até a próxima, pessoal! 再见!